O que eu ia falar era o seguinte, não sei se o Adriles vai deixar, mas o que eu queria falar era o seguinte. O Jordan Peterson, que todo mundo sabe que eu gosto muito, ele diz que hoje em dia boa parte das discussões são discussões semânticas. Então as pessoas ficam discutindo as coisas, mas depende do que você quer dizer com aquele termo, porque os termos, inclusive, principalmente em ciência política, eles são imperfeitos. A gente estava falando aqui de conservadorismo. O que significa conservadorismo? Eu falo, eu sou conservador do ponto de vista burkeano. Se você for pegar a escola de tradição, eu não sou. Então, assim, são discussões semânticas. Por isso que quando o Salles diz o Sérgio Moro é comunista, e a bancada do Morning Show, o Adriles estava presente, tem uma síncope ali, eu acho que é uma discussão de significado. E aí o Xandão tem que prestar um pouco atenção nisso que eu vou falar agora. Se não existe comunismo, se o comunismo não existe, por definição não existe socialismo. Porque o socialismo, que é esta ação do Estado para transformação do sistema econômico e social, segundo o Marx, ela é uma etapa intermediária para o comunismo, que seria esta etapa final, onde nós íamos ter uma sociedade sem classes e coletivista. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube, que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Ela é um fim, ela não é um meio. O meio é, segundo Marx originalmente, o socialismo. Então, segundo a tese do Xandão, que ele adota, nunca houve comunismo. Não há comunismo. Por isso que eu digo que a discussão é semântica, Marco. Não há comunismo na China. Claro que não. Não houve comunismo na União Soviética. Claro que não. Houve uma forma de socialismo. Se você enxergar as coisas dessa forma. Só que isso ignora toda a discussão acadêmica comunista desde o Marx. Então, por exemplo, se você pegar os tratados do Gramsci, o domínio, né, o que ele diz? Ele define o domínio de uma. Ele diz que assim, o domínio de uma classe social sobre as demais classes. Ele critica isso. E aí ele propõe que o domínio aconteça através da cultura, da educação e dos meios de comunicação, que se infiltram na sociedade ao ponto de que a sociedade se torna comunista sem saber que é comunista, sem a necessidade da etapa socialista. Então, ele fala sobre coisas como hegemonia cultural, né, um processo que se desenvolve ao longo do tempo. Então, disseminação de ideias e valores que favoreçam. Ele fala sobre como que essa luta de classes deve ser feita pelo caminho cultural. Depois você tem a Escola de Frankfurt, que desenvolve... Depois não, né? Antes até, você desenvolve o conceito de indústria cultural, antes e depois. O conceito da indústria cultural, que é a produção e distribuição dos bens culturais de massa, que a gente tem filme, televisão, música, literatura. E, claro, acima de tudo, os que hoje têm o maior peso na nossa sociedade, os comunistas pós-modernistas, que eles mesmos eles são críticos do marxismo tradicional, justamente porque eles dizem que o marxismo tradicional, a ideia, a visão original de comunista, ela é economicista demais. Então eles dizem que não vai ser a luta de classes, mas a transformação também da cultura, da subjetividade, da ordem do discurso. O capitalismo, a ideia não é que o capitalismo é só um sistema econômico, mas um sistema cultural, ideológico. Ele inverte a ordem original do Marx de infraestrutura e superestrutura. Poxa, eu li uma coisa ou outra sobre comunismo, eu acho que eu sei um pouquinho mais que você a respeito desse tema. Então, quando você fala comunismo não existe, desculpa, você está ignorando a discussão acadêmica. Teoria crítica racial, você vai dizer que não tem elementos do comunismo ali? Você está ignorando
150 anos de discussão acadêmica, de vocês, da esquerda, que a gente tem que ficar parando para ler para entender as bobagens que vocês estão fazendo. Então, de novo, eu concordo, vou ser aqui, pelo menos concordar parcialmente com o Xandão para ele não derrubar o fio diário, dizendo, é verdade, a maioria das pessoas que falam sobre comunismo não conhecem sobre comunismo, especialmente as que estão usando toga e fazendo discurso aí na televisão.